noite, meu povo! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direito Sem Filtro. É aquele episódio que a gente fala de direito, mas não tem juridiquês, e aqui você aprende e até se diverte. E consegue resolver aí uns perrengues de família, com certeza. Eu sou Ana Tércia Romano, se você não me conhece, eu sou advogada, sou especialista em direito de família. Me segue lá no Instagram, que sempre tem conteúdo bom lá. E aqui eu nunca tô sozinha. Meu lado esquerdo, doutora Ingrid Raunheimer, Olá. advogada também, especialista em direito do trabalho. E aí, doutora? Ai, hoje vai ser imperdível. Hoje eu tô nervosa. Hoje eu tô nervosa. Muito nervosa. E é um prazer novamente estar aqui com você. Muito legal. O tema hoje vai ser sensacional. Sensacional, né? E na minha frente, a nossa linda psicóloga, doutora Juliana Pérez. Boa noite, Ana. Boa noite, Ingrid. noite. Boa noite, Roberto. Boa Que noite. prazer estar aqui com esse tema apaixonante. Né? Gente, o tema de hoje é um tema que tem sido transformador para mim. Porque vocês sabem, eu lido com direito de família, então é só perrengue de família. É casal se divorciando, é desentendimento entre pai e filho. E aí eu descobri que até no judiciário já tem sido aplicado uma terapia, uma metodologia chamada de visão sistêmica. Vocês já ouviram falar de constelação familiar? Então, eu fui apresentada a esse tema em outubro do ano passado e eu me apaixonei. Então, convidei para estar aqui hoje com a gente Dr. Roberto Debski. Dr. Roberto é médico, nos conhecemos de bastante tempo, né, doutor? Sim. E trabalha com medicina integrativa, com acupuntura, também é psicólogo e constelador, é assim que fala? Sim, eu sou um facilitador em constelação. Tá. Eu fui estudar, depois da medicina, da psicologia, eu sou um eterno aprendiz, amo estudar. Conheci a Sistêmica em 2016 e para mim também foi transformador. Fui fazer a formação e aí não consegui parar mais. Doutor, para quem não sabe, né? Para quem está sendo apresentado agora, o que é a visão sistêmica? Então, visão sistêmica, existe vamos dizer assim, um coordenador dessa visão, chama-se Bert Hellinger, é um terapeuta alemão, nasceu em 1925, já faleceu com 91 anos, há uns 3 anos atrás. Ele estudou muitas terapias, ele estudou filosofia, ele foi um teólogo, e ele uniu essas vertentes. Ele morou na África do Sul, com os Zulus, ele viveu lá por mais de 16 anos, estudando a relação entre as pessoas, entre os sistemas, as famílias, e ele chegou a essa noção, que ele chamou de visão sistêmica, as constelações familiares. Na verdade, constelação é uma tradução não muito precisa para o português, porque quando alguém ouvir falar constelação, já imagina, tem a ver com as constelações, com a astrologia. Estrelas, Não, não tem a ver. Na verdade, o termo em alemão significa posicionamento. Quer dizer, qual é a posição em que nós nos encontramos? Em quê? Em tudo, na vida, na nossa família, no trabalho. Qual é a posição que a gente ocupa, a função que a gente está? Quando isso está em ordem, e ele descobriu isso, né? Ele chamou de ordens do amor. Porque como você trabalha com direito de família, você sabe que o lugar onde tem mais amor, onde é? Na família. Família. E o lugar onde tem mais problemas, onde é? Na família. É interessante isso, né? Então ele falou assim, porque o amor, ele tem a ver, a sua polaridade é a ordem. Quando o amor não está em ordem, tem esses problemas. Vai acabar geralmente no psicólogo, no médico, no direito de família, Advogada, no né? advogado, né? Quando o amor está em ordem, ele é saudável e as pessoas, as relações, as funções estão em ordem. Então ele chamou de ordens do amor. E ele estudou isso baseado em todo esse campo de estudo, a Gestalt, a psicoterapia, a terapia familiar da Virginia Satir, muitos campos de conhecimento, a própria filosofia, e ele organizou isso no que ele chamou lá de constelação familiar. Então a gente estuda o quê? As dinâmicas de relacionamento. A gente pode falar que a constelação familiar é a ciência dos relacionamentos. Como ter relacionamentos saudáveis. A gente vê hoje problemas em todos os relacionamentos, como você mesma disse. Eu, como médico e psicólogo, atendo na minha clínica também esses problemas. Quando eles vão para um outro lado, para brigas, vão lá para o direito. Né? Nas empresas também, você vê dinâmicas. A maior parte das empresas são empresas familiares. E aí vem os problemas de família. Aí você tem sucessões, herança, tem brigas de família por conta de
enfim, das empresas em que se trabalha, isso vai para as escolas. Hoje a gente vê crianças com problemas, TDAH, tantas coisas que não tinha antes. Quando você vê uma criança trazendo tantas dificuldades, você vai olhar para onde que a criança está olhando? Para a família. Então, saber se relacionar de uma maneira saudável é fundamental para que a gente possa estar bem nos relacionamentos, na vida, na saúde. Isso interfere também na nossa saúde física, emocional. Eu vi uma live do senhor lá no seu Instagram, que o tema é: o seu posicionamento determina o sucesso do seu relacionamento, da sua profissão. O que significa o seu posicionamento? Então, é exatamente isso. O Hellinger, ele trouxe, ele falou, o que são ordens do amor? São leis da vida, leis sistêmicas. Ele não inventou essas leis. É como falar, o Newton não inventou a gravidade. Caiu lá a maçã na cabeça dele, né? E ele falou, olha, então tem uma força que puxa os objetos para o centro da Terra. Ele chamou de gravidade, fez a equação, ok. Ele descobriu que existe. O Hellinger, através de todo o estudo dele, descobriu que existem algumas leis sistêmicas dos relacionamentos. Então, a primeira chama-se pertencimento. Então, aqui eu tenho meus ajudantes aqui, né? Os bonequinhos, a gente faz, né? Usa esses representantes na constelação individual, e quando é em grupo a gente tem as pessoas para representar. Então, vamos dizer aqui que tem uma família. Então, tem os avós, né? Os netos, os pais, e aí, pertencimento. Então, vamos dizer aqui, esse aqui teve problema. Teve uma doença psiquiátrica, foi embora, fugiu, virou indigente, morreu, ninguém sabe, ninguém fala sobre ele porque é vergonhoso, tem medo, então uma exclusão. A função permanece, a função que ele exercia aqui, você pode excluir uma pessoa, de repente tem algum criminoso na família, tem abortos, tem uma série de dinâmicas de exclusão. Você exclui a pessoa, mas a função que a pessoa representava permanece. Exatamente, a função... Todo mundo na família tem uma função? Todo mundo na família tem uma função. Com certeza. E aí, alguém numa geração posterior pode se identificar numa dinâmica oculta, não consciente, e repetir muitas vezes o destino. Por amor. Um amor, mas é algo que não é visto, não é conhecido, até que você traga isso à tona. Então, primeira lei, pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Primeira ordem sistêmica. Segunda ordem, chama-se ordem ou hierarquia. Quem vem primeiro, quem vem depois, quem vem depois. Não, cada um tem o seu lugar. E para que serve isso? Bom, quem vem primeiro, a gente fala assim, é maior. Né? Quem é maior? Os avós, os pais ou os filhos. Então, quem vem primeiro é maior. Quem vem depois é menor e tem que ser cuidado. Quem vem primeiro tem a prevalência, quem vem depois tem a prioridade. Então, você tem que cuidar do quê? Das crianças, não é? Sim. Então, você está na ordem. Isso chama-se hierarquia ou ordem. E aí, a terceira lei, ele chamou de equilíbrio de troca. Então, existem dois níveis de equilíbrio. Tem o equilíbrio, por exemplo, entre casal. Então, se você tem um casal, tem como um casal um ser maior, outro menor? Um é maior, um é melhor, outro é pior. Não deveria ter. Mas tem. E aí, quando tem, as famílias estão doentes, os casais estão com problemas, né? Podem até ficar juntos, mas com problemas. Então, o casal é assim, equivalente. Seja um casal homoafetivo, heteroafetivo, não importa. Casal equivalente, né? Então, se alguém vem e dá alguma coisa para o outro, que bom, né? Deu alguma coisa, ficou. Agora, qual é o próximo passo? Então, alguém vai compensar. E aí o amor sempre vai crescer, porque você sempre está oferecendo algo. Mas é um equilíbrio que chama-se horizontal, porque são equivalentes, são iguais e diferentes, e têm os mesmos direitos, e querem fazer o amor crescer. Né? Então, essa aqui é um equilíbrio horizontal, nível de troca horizontal. Nível de troca. É uma troca, porque nas relações tem que haver troca. Se você não troca na relação, é uma relação estéril. Porque tem pessoas que dão mais, tem pessoas que recebem, mas na relação tem que haver esse equilíbrio. Se você só quer dar, você é um salvador, tem a síndrome de salvador. E você não sabe receber. Então, se você dá muito, eu só sei dar. Uma vez eu atendi um homem, 40 e poucos anos, assim, um homem imenso, assim, chegou chorando, parecia uma criança. O que aconteceu? Eu me separei. Depois de 6 anos de casamento, minha mulher pegou nosso filho e foi embora para morar com a família dela em outro estado. Chegou arrasado. Falei, mas como é que era a relação? Aí foi, né? Entendeu? Ah, não, eu dava tudo que ela queria antes dela pensar, eu já estava dando. Falei, nossa, né? Todo mundo fala, que marido maravilhoso, né? Eu quero um desse. E o que ela te dava em troca? Eu não deixava ela me dar nada, porque eu que queria dar tudo. Bom, a relação desequilibrou. Quem recebe muito se torna muito devedor. Alguém gosta de ficar devendo? E aí a pessoa que fica devendo muito acaba indo embora.
Porque não consegue, não tem como lidar, como pagar essa dívida. Então tem que ter um equilíbrio na relação, né? Então você tem que saber esse equilíbrio, dar relação de troca. Agora, quando você tem, por exemplo, uma relação entre maiores e menores, então tá aqui os pais com uma filha. Quem é maior? Os pais. Então quem tem que dar e quem tem que receber? Os maiores dão, Sim. os menores recebem. Isso é natural, né? Quando nasce um filho, ele é prioridade, tem que ser cuidado, tem que ser educado. Se você abandonar um filho, o que que acontece? Um bebê morre. Agora, um adulto pode ser abandonado? Pode, que ele vai se virar. Não pode ser abandonado. Ele pode, o companheiro, a companheira foi embora, mas isso não significa que eu fiquei abandonado. Nossa, estou abandonado. Não, não sou abandonado, sou adulto. Né? A pessoa escolheu me deixar, foi para outro, não importa o que aconteceu, mas eu sou adulto, eu me viro, né? Posso sofrer, rompeu a relação, ok, mas abandonado é só um bebezinho. E tem pessoas que se posicionam assim, né? Fui abandonado, acabou minha vida. E aí vai para a justiça para cobrar, porque não pode. E todos esses conflitos vêm dessas dinâmicas, né, de relação e tudo mais. Mas voltando, maiores e menores, os pais dão, os filhos recebem. Até quando? Até crescer, né? Hoje a gente vê aí adolescentes com 40 e poucos anos de idade, continuam sendo dependentes financeiramente, economicamente, emocionalmente. A adolescência está se prolongando muito, né? Sim, sim. É algo que pai nem... entrando com a liminar para tirar o filho de casa. Gente... Filho, vai morar na sua casa. Exatamente, mas é um absurdo, né? Porque o que aconteceu nessa dinâmica de família? Porque na natureza é assim, você tem um filho, você dá o máximo que você pode, o melhor, ele cresce, se torna potente, sabe se relacionar, sabe viver bem a sua sexualidade, sabe ganhar dinheiro, e aí vai embora, vai fazer a sua vida, a sua família. A relação agora continua entre pais adultos e filhos adultos. Agora, a gente vê hoje nas famílias ainda filhos adultos dependentes. Então não são adultos, na verdade são imaturos. E muitas vezes isso se deve até aos pais, que também não conseguem liberar esse filho, precisam do filho. Para quê? Não sei, de repente tem um problema de casal e o filho foi colocado aqui. Qual é a função desse filho? Né? Quando nasce um filho, vem para cá, o que significa isso? Significa que ele está cobrindo um vazio do casal. Está sendo colocado aqui, aí vira filhinha do papai, ou filhinho da mamãe, ou um filho parental que vem para cuidar dos seus pais. Às vezes nasce um filho assim, esse vai seguir a carreira da família. Esse vai cuidar da gente quando a gente envelhecer. Não tem isso? Sim. Um filho vira um projeto. Será que a gente gosta de ser um projeto? Como é que a pessoa vai sentir? Não vivi minha vida, eu fui um projeto. Eu tinha que ser, sei lá, tinha que ser advogado, porque minha família tem empresa de advogado, de direito. Bom, aí vai lá, toma o diploma. Agora você fica, eu vou fazer minha vida. Então você vê que as dinâmicas, por amor, se faz tudo isso, mas não é saudável, né? Então nessa lei, o que acontece? Os pais têm que dar para os filhos, e quando os filhos crescem, o que eles fazem? Eles devolvem para os pais? Não deveria, né? E os pais não deveriam precisar que os filhos devolvessem nada para eles. Quando os filhos crescem, eles vão ter que dar para os Vão ter que filhos dar para os deles, filhos né? deles, né? Vão fazer uma nova família e dar para os filhos deles. E se não tiver filho, dá para a vida, para o seu trabalho, né? Isso aí é uma coisa que na teoria parece ser muito legal, mas não é uma coisa que eu vejo na prática. Por quê? Porque as famílias estão com problemas. Desequilibradas. Estão com Não, eu acho que problemas. assim, fora do. Por exemplo, se a gente começar a pensar nos perrengues de família, na questão. Outro dia eu recebi lá, meu marido todo dia tem que passar na casa da mãe. A briga do casal é porque o homem todo dia ele tem que passar na casa da mãe. Uhum. Tem um problema aí nesse casal. Tem um problema nesse casal, com certeza, Com né? certeza. Esse filho, aí eu não sei, Como é que chama? Filhinho é o filhinho da da mamãe, né? mamãe, é óbvio. E o que acontece com o filhinho da mamãe? Quando, vamos dizer que aqui fosse o filho desse casal, né? Quando um filho nasce, um bebê, um homem, um menino nasce, qual é o primeiro movimento? Ele fica com a mãe. Tá. E no colo da mãe, ele aprende o quê? O amor próprio, o autocuidado. Isso chama-se função materna. A mãe e o pai têm que fazer essa função materna para o filho. Claro que a mãe tem uma predisposição até biológica para isso, né? E aí imagina que esse filho está sendo aqui cuidado. O que a gente aprende? Vínculo, né? A gente aprende a relacionamento no olhar da mãe com o bebê, com a amamentação. Eu aprendo a me sentir seguro. Quantas pessoas não têm problema de segurança? Me sinto inseguro.
Aqui alguma coisa aconteceu. Às vezes essa mãe não estava disponível emocionalmente, tinha problemas com a mãe dela, não sei. Muitas coisas podem ter acontecido. Mas passou pela função materna, tá lá com a mãe. Às vezes o pai e a mãe fazendo essa função. Aí o que que acontece? Tem que ficar assim há quanto tempo? Imagina hoje um bebê de 40 e poucos anos ainda está aqui, como a gente vê muitos, né? Então esse aqui virou o filhinho da mamãe. Né? A mãe é a mulher ideal, perfeita, só falta casar com a mãe, que não pode, né? Mas ali, é como a mãe é a mulher ideal. Nunca vai ter uma mulher à altura dessa mãe. Então, geralmente são homens que às vezes até têm muitos relacionamentos, ou se casa, não consegue unir na mesma parceira sexualidade e amor. Isso pode acontecer também, porque está sempre triangulando. Acabou ficando aqui nesse primeiro triângulo. Freud já falou disso, né? Édipo e tudo mais. Então a gente vê que as dinâmicas podem acontecer assim. Se for saudável, ficou aqui na função materna. Qual é o complemento da função materna? Paterna. Então aqui, o que vai? Aí o filho vai para o pai. Com o pai, se com a mãe ele aprendeu esse movimento, segurança, amor próprio, tudo com o pai, ele tem que aprender o movimento, a polaridade oposta, complementar, né? Então a mãe é segurança, o pai é aventura. O que é mais importante? Os dois. Os dois. É importante que a gente viva todas essas funções. E aí aprendeu a ficar com o pai. Aí o menino fica no campo de influência do pai e aprende a ser homem com o pai. Quando é com a filha, ela vem com a mãe, passa para o pai e volta para aprender o feminino com a mãe. Né? Então, nesse caso do filhinho da mamãe, ele está aqui ainda. Ele ainda ficou aqui, então precisa de autorização da mãe, precisa da reverência com a mãe, precisa fazer tudo, né? A mãe é como se fosse... E como é que a mulher vai se sentir com isso? Como é que a esposa se sente com isso? E quando, assim, né, nos casos, assim, você fala, tem a mãe, tem um pai. Quando a família aqui é uma mãe solo, um pai... Hoje em dia tem todas essas famílias diversas, né? Como é que se supre essa ausência? Porque... A função permanece ali. Então, tem que ter função materna e paterna. E Pode aí ser que vem você seja criado com os pais, só com uma mãe, só com o pai, com os avós, com uma instituição, não importa, mas função materna e função paterna a gente deveria ter tido, né, para aprender essa segurança, esse amor próprio, essa aventura, esse ir para o mundo. Então, quem que vai fazer? O ideal é que sejam pais saudáveis que façam essas funções para o filho. Nem sempre isso é possível. Às vezes não tem, morreu a mãe, o pai foi embora, qualquer coisa que possa ter acontecido na família, mas é importante que se tenha função materna e paterna. Alguém que vai ter faça fazer essa função. Exatamente. E às vezes a gente não tem, até mesmo com os pais, né? Às vezes os pais também não sabem fazer funções parentais saudáveis. Isso pode acontecer também. E aí fica Fica um vazio, fica alguma coisa que... E quando a gente tem uma falta, e todos nós temos, né? Porque pai e mãe são gente. Perfeito. Eles não são deuses, como muitos colocam, e não são demônios também. São pessoas, como nós, né? Se nós somos pais e mães, somos pessoas, temos nossos defeitos, nossas qualidades. Enfim, o que ficou faltando para mim, na minha família, óbvio que alguma coisa ficou, o que eu vou fazer? Se eu tiver consciência, eu vou para uma terapia, vou constelar, eu vou procurar, né, adultecer, resolver minhas questões. Se eu não tenho consciência, eu vou continuar buscando o que faltou aqui em todo mundo. Nos amigos, colegas de trabalho, nos companheiros, no cônjuge, nos filhos. E aí, assim, eu nem sei que me falta isso, mas eu estou buscando esse vazio em qualquer pessoa, em qualquer relação. E aí às vezes você vê casamentos, relacionamentos, em que você não está buscando um companheiro, um cônjuge, está buscando a mãe, está buscando o pai. Né? A gente que trabalha com pacientes, clientes, e você que trabalha, né, com clientes no direito também, você vê isso todo dia. A gente vivendo no mundo, conhecendo pessoas, a gente vê isso. Só olhar na família, na nossa família. Sim. Olhar pra gente, né, também, que a gente também tem essas questões todas para ainda resolver. Não tem ninguém totalmente resolvido. Questão de mulheres. Às vezes a mulher vem, porque ela tá se divorciando porque ela foi traída. E aí, doutora, já não sei, já é segundo relacionamento. Olha. Gente, Por que acontece isso? Às vezes a mulher, todo relacionamento dela é marcado por uma traição. Por quê? Exatamente, ó. Então tá aqui. Como se explica isso, a constelação? Então, como é que explica? Tem pessoas que vêm e falam assim, nossa, eu já encontrei X, 1, 2, 3, 5 relações em que teve traição. Aí você fala, né, como se assim, poxa, eu tenho azar, tenho o dedo podre, não é? A gíria que fala dedo podre. Aí, assim, é como se o outro sempre fosse o traidor e eu sou a vítima.
Aí entra no chamado triângulo dramático. Karpman, né, o autor da análise transacional, colocou triângulo dramático. Na década de 60, ele mostrou esse tipo de relação, ganhou até prêmios dentro da análise transacional, que tem assim a vítima, o agressor e o salvador. É uma dinâmica triangular de relação, né? E se a pessoa se coloca assim, eu sou vítima, primeira coisa, vítima não tem solução. Né? As vítimas, o Bert Hellinger falou, vítima não quer solução, ela busca aliados. Né? E outra coisa, se ela sempre está numa relação, e eu já atendi muitas mulheres assim, e homens também, né? Eu sempre já tive X relações em que eu fui traído. Eu falei, bom, então tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a única pessoa que estava em comum em todas essas relações? Aí a pessoa parece que ela não entende como é que é. Aí eu repito, quem era a pessoa que estava em todas essas relações? Aí a pessoa, eu, né? Gozado, né? Quer dizer, então você tem alguma coisa a ver com isso ou não tem? Então a gente não está falando em culpado, nada disso, né? Vítimas, culpado, não estamos falando disso. Estamos falando assim, você está numa dinâmica triangular de relação, né? Então tem você, seu companheiro, sua companheira e uma outra pessoa, certo? É uma dinâmica de traição, mas existe o polo ativo e o polo passivo. Então quem é traído está no polo passivo, quem trai está no polo ativo. Qual está mais disfuncional? Os dois. Mas ele que é o ruim, ela que é ruim porque traiu, ele que é ruim porque traiu. Não tem isso. Se eu tô, às vezes, numa relação assim, eu preciso ver por quê. E geralmente, quem tá numa relação triangular, qual é a primeira triangulação que a gente passou na vida? Pai, mãe. Quando a gente entra no meio de um casal, que chama-se pai e mãe. Essa é a primeira relação triangular. Se eu, por exemplo, essa mulher, você falou no caso de uma mulher, né? Então ela chegou nessa relação. Muitas vezes, o que acontecia? Esse casal podia ter alguma questão, alguma dificuldade. E essa mulher ficou onde? Ficou aqui. Ou ficou próxima do pai. Virou a filhinha do papai, namoradinha do papai, né? Aí a mãe falou assim, fica aí, né? Cuida do seu pai para ele não ir embora, então fica você sendo... Entende? Então são várias dinâmicas. Não estou culpando ninguém, a gente não está culpando, nem inocentando. Não existe isso. É olhar para as dinâmicas e entender o que foi que aconteceu. Qual é a origem dessas dinâmicas todas, né? Então... A primeira triangulação está aqui. Essa mulher, muitas vezes, ela entrou no meio dessa triangulação, foi colocada aqui, né? Por quê? Porque esse casal tinha suas questões. E colocou uma filha para resolver, muitas vezes, né? Então aí o pai virou o homem perfeito, o homem ideal. Ela virou filhinha do papai. Nunca um homem vai ser bom o suficiente. Mesma coisa para o filhinho da mamãe. Nunca uma mulher vai ser boa o suficiente, igual a mãe. Né? Então a gente precisa olhar para essa dinâmica e entender de onde vem isso. E às vezes está aqui, está presa, não está livre para um relacionamento. Né? Ele também pode estar na mesma, não está livre. Então muitas vezes tem pessoas que acham pessoas, só se relacionam com pessoas casadas, por exemplo. Por quê? Porque está achando pessoas indisponíveis. Por quê? Quem está indisponível? A própria pessoa está indisponível. Se eu estou indisponível, eu vou achar uma pessoa disponível? Não, eu vou achar alguém indisponível também. Aí eu falo, nossa, tá vendo? Porque falou que ia me largar a mulher para ficar comigo, ia largar o marido. Então, as pessoas entram em dinâmica sem saber nem o que está acontecendo. É por isso que muitos casais, né, falam, puxa, eu não me separo por conta dos meus filhos. E absurdo coloca essa isso. responsabilidade em cima dos filhos. Então é o que eu falo também quando o casal fala. Eu falo, mas os filhos não têm essa responsabilidade. Não, filho é E os filho. filhos não podem ter essa carga, Exato. né? E aí o problema já começa desde aí. Nessa Já, responsabilidade que o casal coloca. Mas é a minha família. Eu queria me separar, mas eu não vou por conta dos meus filhos. Então olha a carga que esses filhos já estão... Então a pessoa não recebendo em consegue cima. assumir, né? Exato. Assuma se você quer ficar casado, se você quer se... Não coloca num filho. Um filho não tem nada a ver com Nada problema a de ver. casal. Exato. Porque para um filho, pai e mãe estão sempre juntos. Uhum. A gente fala isso até na genética, né? Cada célula nossa tá lá, dupla hélice helicoidal, né? DNA. Uma parte é do pai, uma parte da mãe. Pai e mãe não separa nunca. O casal pode ir embora, brigar, fazer o que quer que seja. O pai e mãe estão sempre juntos. E aí todas as dinâmicas que você no direito sistêmico vê, né, no direito de família, você vê casais brigando, falando, seu pai é um vagabundo, ele foi embora, sua mãe é não sei o que lá. E aí faz o quê? Estão punindo a criança. Estão fazendo um grande mal à criança, alienação parental, é a maior violência, abuso contra a filha. Abuso, quando a gente fala em abuso, existem todos os tipos de abuso. Não é só agressão física, abuso sexual. Um pai e uma mãe fazer isso com um filho é um abuso.
Abuso é abuso, é um uso fora de função, indevido. Então você colocar um filho para responsável, olha, eu vou Tá separar, tirando não do vou... local. Quando a gente pensa Exato. naquela questão do pertencimento, você tá tirando Tá. ele do local que ele deveria estar. É como você fala assim, olha, esse filho aqui é responsável por eu ficar infeliz no casamento. Filho, você é responsável por eu estar muito mal casada com seu pai, com a sua mãe. Só tô que você mas é vai por sua Só conta. que, gente, pelo amor de Deus, pensa só no que um filho recebe de modelo de relacionamento quando ele vive isso. E numa separação, por exemplo, um divórcio, né, com litígio, com alienação parental, porque um filho, nós somos mãe e pai. Não tem como, né? Quando alguém fala mal da minha mãe ou do meu pai, tá falando mal de mim também, metade de mim, né? Então, isso tudo são, vamos dizer assim, são comportamentos que as pessoas nem se dão conta do mal que estão fazendo no filho. Né? Consciente, Você né? separa, mas você mantém, né? Você sempre vai ser pai e mãe junto dessa criança, desse filho, até um filho adulto. Não tem como separar o pai e a mãe. E aí, se você ama esse filho, você só tem esse filho por quê? Por causa desse homem, ou por causa dessa mulher, por causa dos dois, né? Então, quando você olha pro filho, você não vê o pai nele. Sim. Você fala, não, seu pai é um vagabundo, não sei o que, sua mãe é não sei o que lá. Então, você olha pro Parte filho, dele. metade não é essa pessoa. Um filho é leal, o filho precisa ser leal, ama os dois. Então, quando você fala mal de um, você quebra essa criança, quebra esse filho. Né? Então, traz muitos problemas. Dinâmica, modelo de relacionamento. Como é que esse filho vai entender o que é uma relação, um relacionamento? Ele pode entender que se houver uma separação amistosa, né? Se mantiver esses pais e mães junto com o filho, porque vão estar sempre juntos, esse filho tudo bem, acontece, separa, o casal separa, mas não está perdido, né? Porque quando tem uma separação litigiosa, quando tem agressões, o modelo de relação que esse filho vai ter vai ser muito complexo, muito Aquela complicado. situação da bonequinha ali, né? Que foi traída em vários relacionamentos, e aí o doutor colocou ali que pode ser que ela tenha tido uma relação disfuncional com o pai e a mãe, né? E se não a relação, assim, nesse sentido, ela estaria ali numa posição que não seria a dela, de pertencimento, Com certeza. e aí ela se coloca numa situação que ela, de alguma forma, ela causa isso pra ela, ser traída, Sim. é isso? Inconscientemente. Não estou dizendo que, é o que eu já falei, né? A gente fala é culpado, é vítima. Assim, a gente olha para entender as dinâmicas de relação. Então, se uma pessoa entra sempre numa relação onde tem traição, isso é algo que está nela. Seja no polo ativo, seja no polo passivo, a dinâmica Quando ela de está traição pertence. abusada, assim, uma relação abusiva, estão usando ela ali como o abusador, tá? Como o senhor falou que é o abuso, o termo significa? É um triângulo, É um né? triângulo. Tem o... Você fala de uma relação de uma agressão, de relação violência abusiva, física, porque- psicológica, o que quer que Isso, sim, uma seja. relação abusiva. Qual é a função dela que tá causando isso nela, se a pessoa tá abusando dela? Então, ela entra como o polo passivo no Sim. abuso, na agressão, e o outro é o agressor. Os dois estão doentes. Tem uma série muito bacana que passou no Netflix, chama Maid. Não sei se vocês viram. É de uma, sim, de uma da- mulher que tem sim, uma filhinha, sim, se sim. separou. Então, mostra exatamente isso, né? Ela foi... O que aconteceu? Ela viveu uma dinâmica de abuso nas relações dela com o pai da filha. E quando olha, é exatamente o que a mãe dela passou. E ela era criança e viu tudo isso. Então, essa pode ser uma das dinâmicas, né? A pessoa abusada, o que ela não sabe fazer? Não sabe fazer isso. Aqui não. Não. Eu sei me proteger. Ah, mas o outro é mais forte. Não importa, mas eu vou me proteger. As pessoas que realmente vivem relações abusivas, na própria série fala, né? Ela foi por um abrigo de mulheres e tal. A coordenadora do abrigo falou, eu também fui abusada. E a gente sabe que, estatisticamente, você Volta passa 5 a 7 vezes, você volta para a relação até conseguir sair. Então, ou seja, isso está tão intrínseco. Agora, o que causou? Não sei. Talvez foi algo que ela passou na família, ou que ela está identificada com essa dinâmica. Alguma coisa, Tem porque uma questão tem, nela com certeza, que ela não enxerga. Eu né? vi uma outra live, ó, acho que eu tô vendo todas as suas lives, que o senhor fez com um médico de São Paulo. E ele deu um exemplo ficou fácil de eu entender. É como se a pessoa um é Sim, abusada, é. o outro é abusador. Exato, é polo ativo e passivo. Isso. Se ela tivesse,
se ela não tivesse sem problema algum, o abusador ele ia passar e ele ia Vai embora, procurar ele não outra. ia ficar. Vai procurar outra pessoa que se encaixe Isso, nessa dinâmica, exatamente. né? Ou seja, se ela sempre segura, se ela sempre se detém com o abusador, é porque tem esse encaixe, porque senão ele ia passar e ele ia... Exato. E não é falar assim, você está culpando a vítima. Eu não estou culpando ninguém. Eu não quero culpar nem desculpar. A gente não trabalha com culpa, com perdão, com desculpa, com nada disso na visão sistêmica. A gente procura entender de onde vem essa dinâmica disfuncional. Nessa própria série Made, que é muito bacana para olhar dinâmicas de abuso, né, para entender essa dinâmica, é interessante. Uma cena que a gente vê assim, quando ela conhece o que vai ser o pai da filha dela, que vai abusar, porque passou por uma relação abusiva, ele também, ela também. Todo mundo tá em famílias doentes, né? Ela tá, esse rapaz, e tem um outro que gosta dela, que é um cara super legal, que é um cara trabalhador, que quer ajudar. Aí estão os dois aqui na mesma tela. Desfoca esse e ela foca nesse. Pum! Assim você fala, nossa, tá vendo como entende? Porque atrai. Mas como é que atrai? A pessoa sabe. Inconscientemente ela sabe. Ela sabe, ela precisa daquela relação. Aí você fala, poxa, mas então você está falando que é relação de abuso... Não, você tem que proteger. Se você tem uma relação de abuso, que tem risco, que a pessoa pode ser agredida, faça todas as medidas possíveis, né, para proteger essa mulher, que é a maior parte dos casos são mulheres, né? Sim. Também tem homens abusados, mas é uma minoria. Agora, o que acontece? Muitas vezes você faz isso, você ajuda essa mulher a dar queixa, e o que ela faz depois? Às vezes ela volta. Ela volta e tira a queixa e volta a ficar com a pessoa. Ele prometeu, jurou que vai... E a pessoa acredita, né? Porque assim, ela tá ali nessa dinâmica. Ela é tão doente quanto o abusador. O abusado e o abusador, os dois estão doentes. Os dois precisam de tratamento. Você tem que proteger, óbvio, tem que proteger, preservar a vida, né? A integridade. Só que os dois estão doentes. Não tem que dizer, essa aqui é vítima da agressão, mas ela tá no mesmo polo disfuncional do agressor. Tem que tratar os dois. Gente, é muito interessante. E aí, sabe outra coisa que eu sempre me pergunto também, quando eu falo essa questão de pertencimento, de você... às vezes tem um avô lá atrás que você nem conheceu e você repete, né? Como fica o caso das pessoas que são adotadas, que elas não conhecem os biológicos? Você não precisa nem conhecer. Porque assim, quem é adotado, vamos dizer que aqui tem a família biológica e aqui tem a família que adota e aqui tem, né? Essa criança nasceu dessa família e foi adotada por essa família, né? O que acontece? Existe diferença entre vínculo e relacionamento. Então, o vínculo com a família de origem, família biológica, família de sangue, você vai ter para a vida toda. Você pode ter nascido e ser dado imediatamente para outra família. O vínculo existe. E você herda o quê? Tudo. Você herda tudo. Você não herda só a parte genética. Hoje se estuda epigenética. Sim. Vocês já devem ter ouvido falar. Epigenética mostra o quê? Porque para mutar um gene, para o gene ter uma mutação, depende de milhares de gerações para mutar um genes, né? Mas tudo que a gente passa afeta a relação dos nossos genes. Se o gene liga, se o gene desliga, a gente fala que a epigenética estuda isso, né? Então já se sabe, a psicologia mostra, estudos em epigenética mostra que, por exemplo, nós podemos ser descendentes de uma família que teve, prisioneiro de guerra, ou, enfim, qualquer tragédia maior, isso afeta várias gerações. Então, muda características de doenças físicas, de diabetes, de pressão, de obesidade e características comportamentais também. Então, essa criança pode nunca ter visto essa família, foi dada assim que nasceu, só que herdou tudo. A gente herda as histórias da nossa família, né? E aí essa criança foi para essa família, foi adotada. Então, ela tem dois sistemas. Ela tem o sistema biológico e o sistema adotante. Gente, se lidar com um sistema Já é complexo. difícil. Agora, o que é necessário fazer? É necessário tomar essa família, olhar, respeitar, não excluir. Porque tem gente até que nem conta que a criança é adotada, isso é um absurdo. Porque a criança sente, né? Ela vai sentir que tem alguma coisa estranha, diferente. Então, assim, essa família, e se fala muito assim, a família que deu para adoção é ruim, a família que adotou é boa. Não, isso é um conto, um romance. Sim. Na verdade, às vezes a família que deu para adotar fez por amor. Sim. Tem um problema, não pode sustentar, não pode cuidar. Por amor, falou, cuida do meu filho, porque você vai poder fazer isso melhor que eu. E eu conheço famílias que adotam para ter
empregado em casa, eu já Sim, atendi pessoas sim. assim. Eu fui adotado, mas era totalmente diferente dos meus irmãos biológicos, eu tinha que fazer tudo, eu era como se fosse Pra um dar escravo em pro casa. filho. Exatamente, né? É a história da Cinderela, mais ou menos isso, né? Então, o que que precisa fazer? Você precisa incluir, não pode excluir. Então, inclua a família biológica, mesmo que você não vá conhecer, mas inclui. No coração você inclui, aí você está livre para vir para essa família. Então, você traz as histórias dessa e você vai entrar nessa, né? Então, aqui tem vínculo, mas não tem relacionamento. Aqui começa um relacionamento e vai criar um vínculo, né? E vai ser um filho dessa família. É por isso que muitas crianças que foram adotadas, quando chegam, por exemplo, na adolescência, que começam a ter muitos conflitos. E aí acabam descobrindo que não foram que não sabiam que eram adotadas e descobrem, ou que descobrem justamente nesse conflito de que há algo errado. E qual é o maior medo dos pais biológicos? Puxa, em busca da família, da outra família, e às vezes a necessidade de ir em busca dessa família. Então imagine esse conflito. Então, o quanto é importante para ela entender essa história, Sim, né? totalmente. Sim. Tem um caso assim, eu estava num curso e a gente constelava e tudo, e tinha uma moça que estava no curso, uma psicóloga e consteladora, terapeuta também. E ela era adotada. E ela falou, ela foi ser constelada, então ela tinha um transtorno bipolar, né? Tinha bipolaridade, tinha outros problemas, mas mesmo assim era funcional, era psicóloga, né? Era uma pessoa que estava buscando se cuidar, se curar. E aí foi feita a constelação dela. O que que se mostrou na constelação dela? Essa família não aceitava aqui. Quando foi colocada a constelação, mostrou por que que ela tinha sido dada para adoção, porque a mãe tinha problemas psiquiátricos, né? Esse pai, muito triste, teve que dar essa filha para essa família aqui. E ela, como ela não, essa família que adotou, não reconhecia essa família, não incluía, ela não conseguia vir para cá, porque ela ainda estava presa aqui. Então, o que que chama isso? Bipolaridade. Ela não conseguia ficar numa nem na outra. Toda bipolaridade tem alguma Não, coisa assim. pode ser uma das possibilidades. Tá. Porque bipolar todos nós somos, né? Na verdade, bipolar, o universo é bipolar, né? Tem o yin e o yang, o Tripolar. mãe e o pai. A gente tem um São monte de- polaridades. A gente, então, a gente tem duas polaridades, o 0 e o 1, né? Então, o universo tudo é bipolar. Agora, o transtorno bipolar é quando é muito excessivo para um polo e para o outro, né? Então, ela tinha essa dificuldade porque ela não conseguia. Aí na constelação foi feito esse movimento de incluir essa mãe, esse pai, essa família no coração, mesmo que você não vá nunca ver. Quando você faz uma constelação e tem alguém excluído, qual é o movimento? Às vezes é alguém que já morreu, de outra geração. O que que você faz? Você aceita no coração, você toma, né? E aí você não precisa mais se identificar. Aí você é você e o outro é o outro. Pô, a história dele é dele, a minha é minha. Eu não preciso mais estar identificado com essa pessoa que sofreu e repetir o destino dela. Quando ela fez isso, ela pôde vir para essa família. Agora, depois, curou o transtorno? Não sei se curou, se pode curar, mas assim, dentro dela, esse movimento coisa se aquietou, se resolveu isso para ela. Com certeza ela vai conseguir lidar melhor com essa história, com tudo isso que aconteceu. Então, a sistêmica mostra pra gente essa origem dos problemas, né? Que para cada um é um. Você fala, então todo caso de traição é isso, todo caso... Não, não. Para essa moça era isso, para aquela outra é outra coisa. Mas é importante entender de onde a gente vem, o nosso lugar, a nossa função, o que que nós estamos fazendo que não está saudável, o que que a gente pode fazer para ter um caminho um pouco mais saudável. E hoje as famílias estão cada vez mais. Tem o caso de adoção, tem os casos das fertilizações, os casos da produção independente. E aí, a produção independente? Às vezes Então, é mais complicado ainda, né? é muito complicado, né? Mas aí a gente fala assim, por que que uma pessoa precisa ter uma produção independente? Eu não estou julgando, tá? Sim, Então também tá. constelação não é um lugar de julgamento. Tá. Mas assim, por que que você não consegue ter alguém e juntos você, né, ter um filho? Não, eu tenho que casar, não quero que Já a produção é. independente. Então já mostra que, de repente, para essa pessoa, para essa mulher, geralmente, né, existe algum problema com o relacionamento. De onde vem isso? Não sei. Pode olhar para isso? Se quiser olhar, você olha. Se você não quiser, você não olha, não tem problema algum. Agora, algo mostra, né? Não posso casar, não quero casar. Por quê? O que que é casamento para você? O que que você teve como modelo de relacionamento? Porque geralmente, se você teve um modelo saudável, por que que você não vai querer, Você não quer. né? Ou porque eu não quero ter filho? Ah, é um direito. É um direito. Posso não querer ter filho também, óbvio, né? Mas o que que leva a isso, né? O que que levou você a isso? A querer uma... É.
Agora, Pode quando ser a uma gente... disfunção, mas pode não ser também. Pode não ser, pode Levar, ser. na verdade, é um entendimento, né? O que o Roberto fala, Pra não é um entender, julgamento, não é um julgamento. entendimento. Fala, a constelação julga, não julga nada. A constelação quer olhar para entender. E se você entender a sua dinâmica, você pode continuar com ela, não tem problema algum. Resolver mudar, faça o que você quiser. O importante é você não ficar com uma dinâmica oculta, né? Que você não sabe por quê. Ah, eu tenho problema de traição. Mas por quê? Você quer resolver isso? Não, eu quero ficar a vida inteira sofrendo. Não, ninguém quer ficar a vida inteira sofrendo. Tem Não um, deveria, né? tem um caso de duas meninas gêmeas e elas tiveram uma mãe, elas tiveram um pai que abandonou e essa mãe faleceu aos 9 anos. E elas foram para adoção. E a psicóloga, e aí um casal queria muito adotar, e a psicóloga falou: não, né, tudo bem, vocês vão ser os tutores, mas elas tiveram uma mãe. Se vocês adotarem, vocês vão ter que excluir essa mãe de documentos, tudo. E essa mãe foi muito guerreira, porque ela viveu esses 9 anos com câncer, mas por conta dessas meninas. E se vocês excluírem, né, o casal queria muito essas meninas, mas se vocês excluírem a história, esses 9 anos, né, dessa mãe guerreira, elas não podem, primeiro, entender que a mãe é substituível e depois elas têm uma história. E hoje elas estão com 24 anos e assim, e todo mundo fala, puxa, mas... E elas cresceram ouvindo que a mãe foi muito guerreira, a história dessa família, mesmo com os pais que tiveram essa tutela. E aos 24 anos elas falaram, não, agora nós queremos ser adotadas, né, com um nome. Mas durante todo esse tempo, elas sempre trabalharam essa família biológica. Sim, Então, fundamental. essa mãe guerreira, então elas com 24 anos, todo mundo fala, nossa, mas elas têm tudo, poxa, para serem super revoltadas, e elas são super amorosas. Enfim, você olha e fala, por quê? Porque elas tiveram essa história, esse entendimento daquela mãe, daquela Incluíram, família. né? Tava Exato. dentro. Outra coisa que eu também ouvi quando fala de visão sistêmica, que me deixou curiosa, é a questão. Como é que é? Quanto mais você nega algo, mais você se aproxima. Então, quanto mais você. Alguma coisa vai na sua mãe que você não aceita, é como se você repetisse aquilo, ou dependendo da sua relação com a sua mãe ou com a sua relação com o seu pai, determina o seu sucesso profissional, a sua. Como isso? Como a visão sistêmica vê isso? Eu não sei se eu viajei quando eu vi, mas eu entendi isso. Dependendo da minha relação, da impressão que a minha mãe tem um papel, meu pai tem um papel, e dependendo da minha relação com esses dois, Reflete isso em alguma reflete no outra meu área. profissional. Reflete em tudo. Isso é um ponto fundamental, né? Porque assim, como eu te falei, a gente não deve julgar. E o primeiro lugar que a gente não deve julgar é o nosso próprio lugar, nosso, né? Então assim, tá, tem aqui os pais, né? Aí eu nasci, ok. Aí eu falo, não, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. Sim. Meu pai podia ser diferente, porque ele não cuidava, porque minha mãe não sei o que lá. Então eu digo assim, imagina, né? Que a sua mãe tem tantos problemas, a gente julga tanto a mãe, julga tanto o pai, ele deveria ser diferente. Aí eu falo assim, você sabe o que aconteceria se seu pai fosse diferente do jeito que você quer, ou sua mãe? O que aconteceria? Você não tinha nascido. Porque se eles fossem uma vírgula diferente, eles teriam tido outras escolhas, outros caminhos, outros encontros, podiam ter mudado para outro lugar, não iam se conhecer e a gente não ia nascer. Então, primeira coisa, os pais, a família, todos sempre são os certos para nós. Ah, mas meu pai era abusador, a minha mãe era... Mas é o pai certo para você. Eu não estou dizendo que é o pai saudável para você, estou dizendo que é o pai que tinha que ser. E a mãe que tinha que ser. O avô, o bisavô, o tataravô. Mas meu tataravô foi criminoso, ele teve escrava. Mas foi o avô que você tinha que ter. Porque se ele fosse diferente, você não estava aqui. Não ia ter nascido. Né? Quer dizer, é uma ilusão que as pessoas falam, não, porque tinha. Gente, as coisas são como tinha que ser. Agora, não estou dizendo que foi saudável. Talvez pais doentes, não importa. Né? Então, o primeiro passo é aceitação. Aceitação não significa assim, eu acho maravilhoso tudo que eles fizeram. Não. Mas esse é meu pai, essa é minha mãe, são meus avós, essa é minha família, de onde eu venho. Então, o primeiro passo é tomar. A gente fala tomar, né? O equilíbrio de troca é dar, não é dar e receber. Porque se eu falo dar, eu estou te dando uma coisa ativamente. E você tem que fazer o quê? Ah, eu vou ficar esperando receber. Não, você pega e toma. Então, a vida chegou até nós, o que a gente tem que fazer? Tomar a vida. Tomar a vida significa tomar de onde ela vem. E ela vem dessa família. Desse pai que foi bom, ou que saudável ou doente, dessa mãe. Toma a vida, porque às vezes a pessoa não toma, julga. Ah, porque minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Então a gente não toma plenamente a vida por conta do julgamento, por conta das ideias, e aí fica um vazio.
Então, não estou dizendo que a gente tem que achar que tudo foi perfeito e maravilhoso, porque não foi. Mas a vida eu tomo. E agora, o que eu faço com isso? Quando eu tomo a vida, quando eu tomo plenamente pai e mãe, como eles são, eu concordo, isso com o coração. Eu tomo. Pode ter sido doloroso, eu posso ter sido maltratado, não importa. Mas eu concordo com eles como são. Quem sou eu para dizer como eles tinham que ser? Quem sou eu? E eu sei por que eles são assim, porque foi isso, porque ela foi doente. Tiveram a vida deles. Vou até dar um exemplo. Uma vez eu atendi um homem, 60 e poucos anos de idade, chegou reclamando da mãe, porque a mãe não dava atenção, porque eles eram 6 filhos, a mãe não dava carinho, reclamando até hoje, com 60 e poucos anos. Eu falei, então tá, vamos constelar, vamos olhar para isso, né? Aí ele posicionou a constelação, foi individual, foi com os bonequinhos mesmo. Aí ele posicionou todos os irmãos, uma coisa assim, até bem, parecia geométrica, né? Assim, todo perfeito e tal. O pai lá e a mãe. Põe a mãe aqui, mãe virada para cá. Todos juntos, tá? E a mãe vê, tá vendo? Porque eu falei que é minha mãe, não sei o que lá, porque não olhava pra gente. Falei, ok, ela não olhava, ela olhava pra alguma coisa, né? Aí eu fiz um movimento, uma dinâmica oculta. Eu escrevi o nome no papel. Eu escrevi a mãe da mãe, a avó materna. Fechei, ele não viu qual era. É uma metodologia que a gente usa na constelação, até com grupo. Aí eu falei, olha, esse representante aqui sente e posiciona o bonequinho. Aí ele posicionou aqui, de frente pra mãe. Então a mãe olhava pra ela e ela... Aí, falei, então agora pode abrir para olhar quem é. Ele não sabia quem era. Era a avó, a mãe da mãe. Eu falei, então, pois é, sua mãe estava olhando para a mãe dela. O que aconteceu na vida da sua mãe? Aí ele olhou assim, até caiu uma... Ele falou assim, a minha mãe perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos. Então ela estava olhando para a mãe dela. Mas ela cuidou. Um papelzinho assim, Você escreve, é uma função. Não, eu senti a dinâmica. Eu falei, eu quero investigar, eu quero pesquisar, eu quero ver o que pode estar acontecendo. Você poderia ter qualquer outra coisa, mas, sim, mas eu já senti, né? A gente, quando tá lá construindo, já sente no campo, já sente o que é. E eu fui testar para ver se era isso mesmo. Aí ele viu, realmente, né? A minha mãe olhava para a mãe dela, porque ela não pôde ficar com a mãe dela. Mesmo assim, ela cuidou dos filhos. Ela teve 6 filhos, cuidou de todos. Mas não era amorosa. Não conseguia, porque o amor dela estava preso aqui. Mas era uma mãe presente, cuidou... nutriu, fez tudo o que tinha que fazer. Só ele sentiu falta. Por quê? Porque ela estava presa aqui, entende? Então, às vezes são dinâmicas que a gente tem que entender do que vem. Do que adianta julgar? Essa mãe era fria, era... Gente, essa mãe sofria aqui. A história dela. Ela estava presa na história dela ainda, entende? Então a gente não pode julgar, foi abusador. Bom, todo abusador foi abusado. Todo abusador foi abusado. Pode olhar, pesquisa, a gente faz assim, inclusive a gente testa isso no campo também. Não estou desculpando o abusador, ele tem que ir para a justiça, fazer o que quer que tenha que fazer, vai fazer. É só dinâmica. Só para entender. Para entender, não é para desculpar. Porque ninguém pode ser desculpado. Cada um tem sua responsabilidade pelo que fez, pelo que não fez. A gente simplesmente olha para isso. Né? Então, entender. Então, esse pai e essa mãe são os pais certos. E eu olho, tomo a vida deles. Agora, o que eu faço com isso? O que foi bom, eu fico. O que não foi, eu deixo com eles, não é meu, é deles. E o acaso? Existe acaso para vocês? Assim, pra essa... Como assim? Dá um exemplo. Uma coisa aleatória que pode acontecer na vida de alguém. Sei lá, tropeçar numa pedra na rua, uma coisa sem consequência, tudo bem. Agora, as coisas grandes da vida, do destino, assim, tudo tem uma função, eu acredito. Nascer cego, nascer... São coisas que a gente não vai saber explicar. Eu não vou poder te explicar isso, mas assim, eu acho que nada é por acaso, né? Porque acho que o universo é tão perfeito que alguma função tem que ter. Eu posso não entender, mas por quê, né? Você fala, mas isso não é justo, isso é justo. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Tem aquelas dinâmicas assim que a gente vê muito, né, na área de direito de família, de testamento, de deixar as coisas para um filho... preterir realmente um ao outro e o relacionamento entre irmãos, que às vezes é muito difícil. Como a constelação explica essas situações, assim? Pode ser várias dinâmicas, mas geralmente assim, os irmãos começam a brigar, né, por herança. Sim. Primeira coisa, herança é um benefício, é um bônus, não deveria ser um direito, né? Porque, assim, o que você fez para merecer isso? Só ser filho? Então, assim... Né? E outra coisa, às vezes os irmãos começam a brigar, não é por conta do dinheiro, é por conta das relações, né?
Então, um que se achava preterido, um que se achava Sim. que eu tenho direito, outro não tem. Aí você começa a ver a dinâmica das relações entre essa família, né? O que que acontece? Aí joga ali, joga na casa, joga na herança, mas nunca o problema é esse, né? Como no direito, você vê as brigas, a briga é por causa disso, vai separar por causa do apartamento. Não é, Sim. não é por causa disso, nunca é. Eu já tive um caso que o casal, eles passaram um tempão a gente fazendo um acordo e eles passaram brigando por causa de um jogo de aparelho de jantar. E briga, não, porque foi meu padrinho que deu, então é meu e não sei o que, nanana. Gente, foi uma briga. Aí tá, resumindo, o aparelho de jantar ficou pra ele, porque tinha sido a madrinha dele que deu. Tá. Aí no dia, fui com ela na casa pra ela tirar as coisas dela. Aí ela vira e fala assim pra mim, doutora, o aparelho ficou pra ele, né? É. Mas não fala na sentença se é inteiro ou se é quebrado, né? Aí eu não quero nem ver. Ela jogava os pratos assim, ó. Ela quebrou todos os pratos. Todos os pratos ela quebrou. Falei, meu Deus do céu. Então você vê, eu acho que A questão é emocional, é não tem nada a ver emocional, com os não tem pratos. nada a ver. Eles brigaram o tempo inteiro, perdi um tempão naquilo pra fazer um acordo por causa de um jogo de prato e a questão não era prato. Claro, nunca é o prato. E por isso que a gente fala, né? Muito importante o direito sistêmico, que às vezes você briga e tal, você vai, você argumenta, né? E aí você tem a decisão do juiz. A decisão do juiz resolve o quê? A sentença, mas não resolve o problema muitas vezes, né? A questão emocional, o prato fica com não sei quem, não resolveu nada. Não adianta você dar sentença. Tanto que talvez vocês podem ver que os irmãos têm aquele que às vezes um é mais bem sucedido, o outro não, e o que não é, o que briga mais é aquele que é bem sucedido, às vezes até abre mão. E aí quando você vê aquele que tem as questões mais resolvidas, não por ser bem sucedido, mas isso foi só uma consequência talvez de como ele lidou com as questões. Estar bem sucedido foi uma consequência Sim. da trajetória. Sim. E cada filho entra numa família numa função, né? É. Tem um filho que venceu, esse tem que ser o problema. Não que se fale isso, né? Mas esse veio para ser o problema. Esse veio para Já cuidar. está destinado a não ser bem sucedido, a ser Às bem vezes pode ser que sucedido. sim. Isso enquanto essa dinâmica for inconsciente. Porque a partir do momento Assim, que a gente você. não seria dona da nossa história, então? Para isso você precisa ter consciência, não é? Se você quer ser dono da sua Mas história. parece que a gente nasce para ser aquilo. Então, existe um projeto, existe uma dinâmica daquela família. Só que você não necessariamente tem que ficar nisso a vida inteira. Então, tipo assim, meus pais tiveram relacionamento ruim, meus avós tiveram relacionamento ruim. Qual vai ser a sua tendência? Ter um relacionamento bom? Não. Sim. Porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, não, mas inconsciente, eu não posso trair minha família. A minha família toda teve problema de dinheiro. Era difícil, sacrifício, aquelas crenças limitantes, né? E aí você fala, eu quero ser bem sucedido. Eu quero, todo mundo vai dizer que quer. Todo mundo vai dizer que quer uma boa relação, mas você tem essa autorização? Ou você vai sentir que está traindo? Porque isso foi uma questão que o Hellinger colocou como consciência. Boa consciência e má consciência. Então, assim, eu seguindo o modelo da minha família, eu fico na boa consciência. Boa não quer dizer que ela é boa, quer dizer que eu fico com a consciência tranquila. Eu não estou fazendo nada diferente da minha família, então não vou ser excluído. Porque muitas vezes, se você fica diferente da família, você é excluído. Que é a questão do pertencimento. Exatamente, que é a questão do pertencimento. Você é a ovelha Então, negra da eu vou família. continuar tendo problema. Mas eu quero ser bem sucedido. Então, eu estou progredindo, estou com uma empresa, arrumo um sócio que me rouba. Então faço uma aposta ruim, perco e fico igual a minha família, volto a ter problema de dinheiro. Ou então arrumo uma relação que não vai dar certo. Aí você fala assim, mas como? Então isso é boa consciência. Boa no sentido assim, vou ficar igualzinho, não vou mudar. E má consciência, você fala porque ela é ruim? Não, porque ela vai me tornar no risco de ser excluído, né? Vou fazer diferente da minha família. Então eu estou olhando para essa dinâmica pequena. Porque no fundo, se eu olhar para a família como um todo, família é muito mais do que pai, mãe, avós. Família é família, é muita gente. Passaram por tanta coisa para a gente estar aqui hoje. Então, o que a família quer da gente? Que a gente seja bem sucedido. A família num todo, né? Que você leve adiante a família, que você tenha sucesso, bons relacionamentos, prosperidade, que você leve um sistema, são elementos interconectados, interdependentes, e todo o sistema tem um objetivo. A família é que a família siga adiante. Como uma empresa, né? Ter lucro, ter um serviço bom, e família. A família tem que seguir adiante. Então a família quer que você esteja bem, mas quando a gente fica naquele núcleo pequeno, muitas vezes a gente se fecha nas dinâmicas que a gente modelou. Então, para eu continuar pertencendo, eu tenho que fazer igualzinho meus pais, por exemplo.
Eles, Regina cantou isso, e a gente sabe que é assim, né? A gente acaba fazendo igual. No começo, adolescente, eu sou rebelde, fazer tudo diferente. Eu julgo que o pai é isso, que a mãe é aquilo. No fundo, quando eu cresço, eu acabo fazendo igual. Então, para eu poder ser o dono do meu destino, eu tenho que ter consciência. E aí eu posso mudar. Vou para má consciência, no sentido assim, vou fazer diferente. E aí, às vezes você acaba sendo um bom modelo saudável para a família. De repente todo mundo se deu mal e eu começo a me dar bem, né? Mas não porque eu sou bom, por nada disso, porque eu escolhi um caminho diferente. E aí, às vezes, você acaba servindo de modelo saudável para a sua família. E talvez você teve consciência dessa problemática e falou, eu vou sair disso. E tem muita gente que fala, é uma problema, mas eu não vou sair. É isso. Isso é o né? normal. É síndrome de Gabriela, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. É o que a gente fala que é o normal. Toda a família é normal. Dentro dessa dinâmica toda que eu entendi, assim, me parece que era o natural, porque se assim, aceitar você ser dessa forma, porque se você tem uma função, você nasce com uma função, você aceitar ela é o Normal da família. é o que me pareceu dentro aí dessa É o que é esperado ciência para aí. você. Mas assim, você precisa cumprir isso. Então, tipo assim, Não, olha, você Eu tem não me que coloco ser. nessa situação na minha vida. Você tem que ser, sei Eu lá. acho. Não sei, né? De repente você tem que ser engenheiro, porque a família toda é engenheira. E você quer ser música. E aí? É. Eu amo minha profissão, mas assim, o meu pai sempre falou que queria que eu fosse juíza. Não sou, eu sou advogada. Mas fiz direito. Eu lembro desde pequenininha meu pai falando. Não sei se foi por causa dele. Bom, o Mas importante eu é você adoro. faz e gosta, então tá bom, tá É. tudo certo. Tá ótimo. Não tem E problema. teve um livro que eu sempre falo assim com algumas pessoas sobre. Pra mim foi um divisor de águas. Por isso que eu falei, eu não sou dona da minha própria história. Porque foi um livro que pra mim foi um marco, assim, foi uma chavinha que virou. Que foi um livro do Augusto Cury, que ele fala de você ser o ator da sua própria história. Então, assim, foi um momento que eu queria mudar a minha vida. E aí eu fiz literalmente o que ele falava no livro. Você tá ali na plateia assistindo a sua vida, que é um espetáculo de um teatro. Vai lá pro palco, faz o que você quer, que você tá querendo que aconteça na sua vida. Então eu fui. Aí eu fui fazer as coisas que eu queria. Então eu fui construindo o que eu queria. Consegui o que eu queria, que era estudar, consegui fazer faculdade, porque eu tive que ir sozinha atrás disso. Então, eu não sei se eu posso. Pra mim, é sempre a filosofia, depois disso, porque deu certo, foi que eu sou a atriz da minha vida. Você Então, escolheu. pra mim, assim, aceitar que eu tenho uma função, que essa função que eu tô destinada a ela por causa de um monte de gente que veio atrás de mim, parece muito louco, porque eu mudei a minha vida. Mas talvez Pode e você deve. veio pra essa, né? Deve. A gente deve fazer isso. Mas se eu pensar na realidade de. Não, assim, depois pode cortar, eu vou pensar melhor sobre isso, mas assim, eu venho de uma família classe baixa, assim, não é média pra baixa, baixíssima, talvez. Os meus irmãos não tiveram a mesma oportunidade que eu de estudar. E eu consegui porque aconteceu isso O comigo que num virou livro sua que eu li. chave? Um livro. Exato. Eu sempre gostei muito de ler. Exato. Então, assim, olhando a realidade dos meus outros 3 irmãos que eu tenho, eu sou a única que tenho pós-graduação, que fiz uma faculdade, os outros não estudaram. Então, a gente veio dos mesmos pais, que tiveram os pais deles Os e mesmos enfim, problemas. E por que Por você que tem que uma eu- história diferente? Porque você veio para ser essa pessoa e você pôde fazer isso. Foi um livro, podia ser uma terapia, podia ser uma constelação, Pra podia ser mim, um isso não filme. explica isso. Explica sim. Lembra que ele falou que cada um tem uma função? Na verdade, você não precisa ter a mesma função dos seus irmãos. Desculpa, Roberto. sim. Né? Cada um tem uma função. Então, na verdade, ali dos seus irmãos, você não tinha a mesma função que tinha. Vocês tiveram a mesma criação, mas a sua função foi outra. E não que, assim, todos tivessem que ter essa dificuldade, né? Assim, eu vou me manter no mesmo padrão da minha família. De repente você falou assim, mas eu não quero. Eu com certeza, seus irmãos queriam, ou eles queriam também progredir, não sei. Isso é com eles. Isso é com eles. Entende? Mas você, dentro da sua vida, teve algo que fez um start e falou, não, mas eu quero fazer diferente. Não é isso que eu falei? A gente tem que fazer. A gente pode e deve fazer diferente. Eu não preciso seguir o padrão da minha família, né? Eu posso seguir o que é saudável. O que não for, que eu quiser fazer um pouco mais saudável, eu tenho todo o direito de fazer e devo. Só que eu só vou poder fazer isso com consciência.
E o que que trouxe a consciência para você? Consciência de quê? De que você queria fazer diferente, que Diferente. você queria ir além. Foi o livro que você leu. Sim, mas eu queria mudar porque eu queria alcançar alguma coisa, porque pra mim não tava bom. Assim, eu tinha terminado o ensino médio, eu queria fazer uma faculdade, eu Ótimo. queria fazer direito. Então, eu li esse livro e falei, "Pera, como eu vou fazer direito? Meu pai e minha mãe não vai poder pagar. Eu preciso estudar." Aí eu li esse livro e aí ele, né? Pra estudar eu tenho que pegar uns livros aí, ler, estudar, ouvir umas pessoas. Na época eu não tinha YouTube, eu ficava ouvindo áudios, aí conversava com pessoas e fui fazendo, enfim, Mas estudando, você já não tinha prestando isso em concurso você? O que que seu pai Mas falava que você você ia já, fazer? você já tinha uma Seu pai não falava? insatisfação. público. Tive uma insatisfação. Você já tinha uma insatisfação com aquele núcleo que você vivia. Você queria ser diferente. Eu só queria fazer direito. O que que seu pai falava pra Queria você? Então, quando eu era pequena, eu cresci com ele falando. Sim. E eu. Você eu... cumpriu seu papel, amiga. Não é um papel imutável, se uma coisa virou destino. Não. Quando a gente tem consciência, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser. Que loucura. É. Bem-vinda. Bem-vinda. É. Gente, nosso tempo tá acabando, meninas. E amiga, te Nossa, apresento. eu girei. Agora... Não, Agora você entende, né? Tem dias que eu saio da minha terapia. não tô entendendo nada. Gente, Ju, obrigada. Eu que agradeço. Mas antes de acabar, temos uma surpresa. Porque é o seguinte: esse podcast se chama Direito Sem Filtro, porque ele nasceu lá de uma caixinha que eu tenho no meu Instagram, que é o Direito de Família Sem Filtro. As pessoas mandam a pergunta e eu respondo na lata. Eu adoro as suas respostas. Né? Mas sem filtro, né? E aqui chega uma hora que um convidado tem que responder sem filtro. Vamos lá, né? Tá? Teve uma fala sua que me fez pensar como é o meu relacionamento. Naquela questão de que um doa, mas o outro tem que doar também. E aí, quando um doa de menos, aquele que doa muito faz o outro se sentir culpado. Não é culpado, é devedor. Devedor. É. Isso. E eu me sinto devedora lá em casa, sabe? Meu marido é aquele que sempre leva café na cama, é aquele que quando eu penso que precisa, que acabou a batata, ele já chega com a batata do mercado e eu fico sempre achando que eu tô devendo. O doutor Roberto, ele é o que tá sempre dando mais ou tá devendo mais? Eu vejo uma relação como equilibrada, assim, É? nesse sentido. Tem horas que um dá mais, tem horas que o Aham. outro dá mais. Isso não é uma contabilidade, tem que fazer uma equação para ser preciso. Tenho que procurar. Porque às vezes, por Aquele exemplo, fala assim, navegar. tem um casal que ganha mais, outro ganha menos, então como é que é? Tem que ser Aham. igualzinho? Não. Às vezes você dá uma coisa, ele vem e traz as coisas que você precisa. O que você faz para agradar ele? Então você está equilibrando aqui, né? O importante é o dar e tomar. Né? Então, se ele vem dar alguma coisa, você fala, nossa, que legal, né? Não sei nem fazer direito. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. O que você faz? Aí você vai e troca, faz alguma né? Eu coisa. sempre tenho que fazer alguma coisa. Exato. E é assim que a relação cresce, porque você recebe, aí agora você vai dar. Agora ele vai dar. Então a relação sempre vai crescendo. A gente vê o oposto, as relações de briga, né? Aí um faz, outro tem que descontar, e o outro vai, agride, aí o outro vai. Aí vira uma bagunça, né? Mas quando você vai no amor saudável, você dá. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Então um Sim. vai e mostra e compra alguma coisa, o outro vai e deixa um bilhete amoroso. Enfim, E a isso gente sempre isso acha- tem que existir A gente sempre. sempre acha assim que o terapeuta, que a vida do terapeuta é um mar de rosas, né? Imagina. Não tem mar de rosas para ninguém, né? A gente está sempre olhando para as Eu acho nossas que deve questões. o maior BO. Porque assim, a gente, que nem a gente, nós somos advogados. E a gente sempre fala, Jesus do céu. Minha mulher é psicóloga também. Né? A gente resolve o problema de todo mundo, mas não resolve os nossos. É. Então imagina que você. Não, a gente na sistêmica fala assim, né? A área que você vai é a área que você tem que resolver na sua família. Então você vai ser psicólogo, sua família tá
Você vai pro direito, que essa família tem E é muito verdade, problema. Tem que resolver as Quando a questões. gente se forma, porque a gente mais é causa de Mas sabe que uma família. vez eu fui parada numa blitz, aí o policial fez assim pra mim, o que que você faz? Eu falei, eu sou psicóloga. Ele fez assim, ih, então você deve ser doidinho, só trabalha com doidinho. Eu falei, ah, depende, você prende ladrão, você é ladrão? Ah, Pode ir embora. doutor Roberto, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi Muito muito bom. bom, muito bom. Confesso que eu estou assim tentada a ingressar nessa área do direito sistêmico, porque eu acho que isso deve ser assim, Vou te apresentar as pessoas certas. com E, certeza. ó, eu, como amiga dessa pessoa aqui já há alguns anos, Bons né, anos. uns 10, 12 anos, sei lá, eu vejo que isso mudou muito a Nossa, vida dela. Para mim foi Então, transformador. Eu acho que você tem Muito. que ir atrás mesmo, assim. Muito, gente. Faz sentido, né? Muito, assim, no meu relacionamento, sabe? Eu me sentia mal, comprei um colchão e eu lá querendo trabalhar e meu marido me ligando, tem que comprar um lençol, tem que comprar um lençol. E eu, daqui a pouco chega ele com o lençol, aí eu já me sinto que eu tô, sabe? E aí você começa a entender isso, e aí você começa a resolver. E com a minha mãe foi, assim, transformador. Então, eu vou me aprofundar nessa área, porque eu acho que dá para fazer diferença no direito Sim. de família. Eu acho que Muito. dá para você. Quando eu me tornei mãe, eu já mudei a minha forma, a minha visão como advogada, sabe? Eu era mais encrenqueira. Eu gosto de uns perrengues, sabe? Então, a minha primeira mudança foi aí. Porque quando você já pensa assim, você tá brigando por um filho, eu já penso na minha filha. Eu falo, gente, como é que seria? Então, eu já tento. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Se quiser deixar seu contato, sua clínica é aqui em Santos, como que funciona o seu trabalho? É bom, a gente procura divulgar nas redes sociais. Hoje tudo é rede social, né? Então quem quiser me seguir, conhecer melhor, tem muitos vídeos, tem meu canal do YouTube, tem no Instagram, a gente sempre está divulgando aquilo que a gente faz. É meu nome, Roberto Debski. Tá ótimo. Gente, muito bom, né? Aqui Muito ficou com a bom. pulguinha atrás da orelha. Começa a seguir as lives do Dr. Roberto. Você vai... Ela me mandou uma hoje, aí eu vi só um pouquinho, eu falei, não vou ver o restante, porque eu quero fazer um monte de perguntas. Aí eu não quero saber tudo. Não sei nem se você fez tudo que você queria, mas Eu acho que não, porque eu fiquei ali No escritório dele pra ela, amiga, ele vai levar os bonequinhos. Ai, que bom. Ju, obrigada. Eu que agradeço, sempre. Muito bom, muito bom. E quem assistiu até agora, espero que tenha de alguma forma te ajudado. E se você acha que isso pode fazer diferença na sua vida, procure aí quem seja perto de você, procure essa ajuda, procure fazer, porque fez diferença na minha vida. Eu acho que eu era super descrente, né? E hoje eu vejo que faz muito sentido. Então, de repente, pode ser o que faz sentido para sua vida. Obrigada, até o próximo episódio. Se você não está seguindo ainda o nosso canal, siga, aperte o sininho aí, que no próximo episódio você já vai ser avisado. Tá bom? Um beijo, em pé.